Boa tarde, pessoal. Estamos hoje iniciando o curso de formação continuada Práticas Educativas em Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nesta semana, vamos aprofundar a discussão que iniciamos há 2 semanas atrás, acerca do planejamento didático-pedagógico para a educação à distância e educação híbrida. Então, hoje a gente está com uma convidada super especial, a professora Camila Santana, do IF Baiano, e temos a mediação da nossa pedagoga aqui do campus Lauro de Freitas, Delma Boaventura, que vai fazer a mediação ainda do bate-papo, da exposição que Camila vai fazer acerca do planejamento. Tá? Eu vou ser bem sucinta agora nesse momento, para que Delma apresente a professora Camila, e em seguida, depois ela vai fazer uma exposição durante aproximadamente 40 minutos, teremos 20 minutos aí para responder as perguntas que vocês, como sabem, podem postar aí no chat. Os outros mediadores, mediadoras, vão ajudar também a dirimir aí já algumas questões, para que a gente possa otimizar o tempo de Camila na resposta às perguntas. E na segunda parte do nosso encontro, nós vamos trabalhar sobre os recursos e atividades que são disponibilizadas no Moodle, que a gente vem trabalhando desde a primeira semana, e as que vamos trabalhar essa semana em específico, que são questionário e livro. Bom, pessoal, vamos lá. Delma, você com a palavra. Obrigada. Boa tarde, Camila. E apresentando essa pessoa especial, de qual a gente tem uma longa estrada juntas, né? Camila é mestre, é doutora em educação, né? E contemporaneidade pela Universidade da Bahia, né? O mestrado, o doutorado foi pela Universidade Federal, realizou estágio de pós-doutoral na Universidade de Coimbra, em parceria com a AB de Portugal. Ela é professora, né, no IF Baiano, como o Jotelma falou, dos cursos de licenciatura e dos programas de pós-graduação em educação profissional, e todo o trabalho dela de pesquisa, que é bastante coisa, é ligado em educação, com ênfase em educação profissional e tecnologia da informação, voltados às questões de redes sociais, práticas pedagógicas, cultura digital e educação à distância. Então, assim, tem uma vasta experiência exatamente nesse tema que a gente está tratando, e em particular de planejamento, né, que é o foco desse trabalho hoje. Então, Mila, passo a palavra para você, e que a gente aprenda mais e mais, porque aproveitem e provoquem, porque ela tem muito que nos dizer. Olá, gente, boa tarde a todos e todas. Com essa apresentação, minha responsabilidade ficou grande, viu? Mas eu espero poder contribuir. É um prazer estar aqui nesse 5º encontro, né, presencial do curso de Práticas Educativas em Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFBA, essa instituição parceira, com essas mulheres que estão aqui, que também são muito especiais para mim, Joselma, Delma, Adriana, que está no backstage. Então, são mulheres que fazem diferença na educação pública, então é muito prazeroso estar aqui hoje. Eu agradeço demais o convite. Entrou o Léo aí para quebrar minha fala, mulheres e rapaz. Então, muito obrigada pelo convite, né, para esse bate-papo. E também eu quero agradecer não só vocês, mas a quem está aqui com a gente no YouTube, ao vivo, acompanhando, né, essa atividade que foi pensada para discutir com a comunidade acadêmica do IFBA, mas que deve ter muita gente de outras instituições, e que tem interesse nessa discussão, né, que é pensar o planejamento didático pedagógico para a educação na modalidade à distância e em todas as outras potencialidades e possibilidades de educação que a mediação por tecnologia digital permite, né? E quero também parabenizar o IFBA, tá? Na verdade, os organizadores do curso, em propor esse espaço formativo, nesse contexto atual que a gente está vivenciando, né?
já que essas questões têm ganhado muita visibilidade, seja tanto pelos críticos, né, os mais descrentes da sua efetividade, seja pelos entusiastas que acabam, de alguma forma, enxergando esse momento também como uma possibilidade de debater esses limites e potencialidades, né, das modalidades de educação à distância, do ensino híbrido, e também pelos que eu tenho chamado dos realistas pragmáticos, né, que são aqueles que reconhecem que não é possível, neste momento, desenvolver outros processos, outras formas de ensino-aprendizagem, e que, dessa forma, é preciso, pelo menos, se apropriar dos fundamentos e dos métodos, objetivando construir cenários pedagógicos que sejam baseados em evidências científicas e primando pela qualidade que a gente defende, né, para a educação e para a educação pública. Eu organizei meu pensamento em 4 eixos, eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês. Deixa eu só ver se eu... Aqui. Vamos ver se aparece aí. Para guiar essa minha fala, né? Eu organizei o pensamento em 4 eixos. Deixa eu ver, partilhar o canal inteiro. Me digam aí se está ok. Acho que está. Então, eu organizei em 4 eixos, né, o meu pensamento, a partir dessas 4 palavrinhas aí, né, eu acho que são importantes para articular a minha fala nesse momento, e já antecipo que eu estou à disposição para continuar discutindo e conversando com vocês, já que a gente conseguiu esticar a sala de aula para outros espaços, mas o tempo a gente ainda não consegue, eu sou um pouco faladeira demais. Então, eu vou primeiro contextualizar, reconhecer, né, contextualizar no sentido de situar a minha fala, de que lugar que eu estou falando, e a partir de que perspectiva, reconhecer no intuito de resgatar os limites conceituais, que eu considero isso importante, e assumindo também as fragilidades a que estamos expostos, propor no sentido de abrir janelas que nos conduzam a pensar caminhos efetivos, né, para superar esses desafios, e as possibilidades de planejar para o online diante da nossa realidade, que tem tantas complexidades, e no final provocar vocês, deixar algumas questões aí, algumas problematizações de alguns pontos que eu considero importantes, né? Bom, então nesse momento em que a gente está discutindo a temática do planejamento na educação à distância, né, nas práticas online, é importante registrar que mais de 600 mil pessoas já morreram de Covid no mundo, né, e que quase 15 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus. Isso traz um impacto social muito grande, né, além de todos os fechamentos que a gente tem acompanhado em vários segmentos. A Unesco informa, por exemplo, que as escolas foram fechadas em mais de 190 países, ou seja, quase no mundo todo, e considerando as reaberturas, né, ainda que parcialmente, ou aquelas que estão reabrindo aos poucos, estima-se que quase 90% da população estudantil do mundo foi afetada, né, o que significa mais de 1 bilhão de estudantes fora dos espaços convencionais de sala de aula, presencialmente físicos. E eu quis trazer esse resgate, esses números, que embora a nossa conversa não seja sobre a pandemia, e eu também não quero trazer a carga pesada desses números, embora seja importante, né, reconhecê-los para a gente saber o tamanho do desafio que a gente enfrenta, é importante sinalizar que os apontamentos que são feitos nesse período, principalmente, né, no campo das ciências humanas e das ciências naturais, eles ainda são transitórios, né, das ciências humanas e das ciências sociais, desculpa. Mas é importante trazê-los por 2 motivos. Primeiro, por isso, né, por reconhecer que no campo das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências gerais, mas dessas que são mais próximas da nossa área, da minha área, né, ainda é muito preliminar e incerto, porque a disseminação do vírus ainda está em curso, né, a doença ainda está em curso. Segundo, porque é importante considerar que esse contexto, que é um contexto de muitas incertezas,
impõe, sobretudo às instituições de ensino e a nós, que somos profissionais da educação, um desafio de ação que é inédito, né, que é o de agir com celeridade para, de forma emergencial, buscar garantias de que os vínculos pedagógicos eles não sejam totalmente interrompidos, né, ou mesmo findados. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar em arquiteturas, né, pedagógicas que, para curto e médio prazo, que promovam aprendizagens efetivas nas mais diversas áreas do conhecimento, em contextos de não presencialidade física, com os dificultadores de não sabermos quando e quanto poderemos estar juntos fisicamente novamente. Essas incertezas, elas vão trazer implicações diretas no ato de planejar esse novo cenário pedagógico. Muito se tem falado, por exemplo, eu esqueci aqui de passar, muito se tem falado, por exemplo, inclusive, desse novo normal, né? É uma expressão, inclusive, que eu confesso não gostar muito, porque exigiria a gente discutir, compreender o que é normal e o que é novo, né? Mas que tem sido usada muito para desenhar esse futuro próximo que é incerto. Eu acho, contudo, que nós já estamos vivendo um novo normal, um normal diferente do que a gente vivia há menos de 6 meses, né? E um dos pontos cruciais para essa vivência é justamente o ato de planejar nas mais diversas frentes, né? Em todas as ações cotidianas, profissionais, pedagógicas. Precisamos planejar com cuidado, atenção, atividades que fazíamos cotidianamente, meio que no piloto automático, né? Sei lá, ir ao mercado, realizar uma atividade física, se entreter. E, junto com isso, precisamos também, para nós educadores, né, principalmente nós educadores que somos pais, mães, tios, ou que cuidamos e acompanhamos crianças em idade escolar, associar essa nova rotina de trabalho, né, o home office, com, muitas vezes, o ensino remoto emergencial. E aqui é importante destacar esse conceito, né, que tem ganhado muita visibilidade, que é importante quando pensamos em planejar ações didáticas pedagógicas, que é a emergencialidade do ensino remoto, né? Embora exista certa resistência da comunidade acadêmico-científica com esse modelo de ensino, né, que surge num contexto de excepcionalidade, e eu também sou uma resistente, né, é preciso adotar este termo, um outro termo, que demarque que o que tem sido feito na maioria das vezes, né, na maioria das instituições escolares, nas instituições de ensino espalhadas pelo país e talvez pelo mundo, né, em outros países do mundo, é uma prática emergencial e pontual de ensino. Ou seja, não é educação à distância, ainda não é ensino híbrido, não é educação online, para tratar dos conceitos que são mais importantes, no meu entendimento, na literatura educacional, que trata de práticas pedagógicas mediadas por tecnologia digital. Então, não é nada disso, né? E o que vai caracterizar o remoto é justamente a impossibilidade de professores e estudantes frequentarem as escolas, né? E o que caracteriza o emergencial na verdade, o emergencial ele vai situar a temporalidade dessa solução alternativa, né? Uma vez que os planejamentos pedagógicos de todas as instituições de ensino foram interrompidos abruptamente, com riscos de não serem mais aproveitados em 2020. Percebam, a gente pode perceber que tudo que foi planejado no final do ano, no começo desse ano, antes da pandemia, antes desse contexto pandêmico, precisa ser repensado, né? E precisam ser repensados numa velocidade que a gente não sabe se dar conta, porque alguns processos que são extremamente importantes e vinculados à nossa atuação, principalmente para quem é da educação básica, eles não pararam, né? Então, a gente pode lembrar, por exemplo, do ensino médio, do Enem, que foi prorrogado, mas não foi interrompido. Então, a gente sabe quem são os mais prejudicados nesse processo, né? Nesses processos dessa crise que a gente está vivendo. Então, para mim, esse é o melhor entendimento desse novo normal e desse ensino remoto, né? Que é emergencial, que é pontual. E eu acho que é importante nomear essas práticas, as modalidades, as tipologias,
para evitar, inclusive, o enfraquecimento e a fragilização de áreas que já têm um percurso legal, teórico, metodológico, construído, por exemplo. Então, é preciso a gente nomear e demarcar, conceituar, para não confundir e tratar com sinônimo o que não é sinônimo, né? Então, todos esses pontos, eles precisam ser considerados quando vamos falar de planejamento educacional, né? De planejamento didático, pedagógico para a educação à distância, ou para o ensino online, como eu tenho preferido falar. Além disso, tem uma outra discussão conceitual, né? Vou passar aqui de novo, que eu penso que é importante fazermos, na medida que estamos falando de processos de ensino-aprendizagem que ocorrem numa dimensão de não presencialidade física, né? E essa discussão é uma discussão de distanciamento e presencialidade, né? Então, assim, educação sem presença, né? Como é que isso se estrutura? E aí, mais uma vez, eu vou utilizar esse cenário que a gente está vivendo da pandemia para desenhar essa problematização. Por quê? Porque o que acontece é que a pandemia, ela provocou, né, tem provocado o fechamento de diversas atividades econômicas, segmentos, escolas, comércio, fronteira, enfim, em razão dessas medidas, que são medidas de distanciamento e de isolamento. Mas essas medidas e esses tipos de distanciamento e isolamento que a gente tem vivido, eles são, na verdade, mais físicos do que social, né, em grande parte das nossas atividades. Eu arrisco dizer, eu tenho conversado muito, tanto com os amigos quanto os colegas que têm enfrentado esse desafio, né, de pensar a educação nesse contexto, que talvez a gente nunca tenha estado tão próximo socialmente, né, embora a gente esteja distante fisicamente. Estamos conectados em um nível, ainda que exista a exclusão digital, ainda que a gente saiba que a internet não chega para todo mundo, mas a gente tem estado conectado profissionalmente em um nível que talvez a gente não tenha estado antes, né? Ou seja, estamos presentes e não ausentes. E esse conceito, eu acho que é extremamente importante para a gente pensar como planejar e como pensar esses novos cenários, esses cenários pedagógicos. Não vou chamar de novos, porque eu acho que todo dia a gente repensa e o conceito de novo, ele acaba se perdendo, né? A gente acaba reproduzindo coisas que não são mais novas com uma roupa nova e chamando de novo, né? Então, o que acontece é que no campo da educação, especialmente na escola convencional, regular, que a gente está acostumado, a gente nunca pensou na possibilidade de nós, docentes, técnicos, professores, não podermos frequentar, né, o espaço escolar, não podermos estar em sala de aula. Mas essa condição de não presencialidade física, ela não insere as práticas pedagógicas no campo da educação à distância. Então, isso é importante registrar, né? Então, esse contexto que a gente está vivendo, ele acaba por descortinar e desvelar desafios e tensões que, na verdade, a educação ela já vinha enfrentando, né? As diversas modalidades de ensino já vinham enfrentando, ou seja, a pandemia ela funciona como um amplificador e um denunciante dessas crises, né? E a maior crise, no meu entendimento, que eu acho que tem implicação direta no como planejar, é o desafio que a gente enfrenta hoje, no século XXI, né, de educar estudantes jovens, né, que nasceram no começo desse século, no final do século passado, então imersos numa cultura muito diversa da que nós nos formamos, né, com uma estrutura escolar, tanto estrutura física quanto estrutura curricular, ainda muito presa aos pressupostos, né, do século, sei lá, XIX, e com nós, professores, ainda presos a uma racionalidade científica do século XX, que eu chamo meio que de presos de forma distorcida, né, porque se a gente for considerar o que alguns teóricos, que eu considero que são relevantes, né, na discussão da educação, e acredito que muitos de vocês também, né, para o pensamento, para a construção do pensamento educacional democrático, autônomo, inclusivo, integral, colaborativo, criativo, né, participativo, como Paulo Freire, Vygotsky, Anísio Teixeira, para citar apenas alguns,
vamos ver que esses pensadores, ainda que situados historicamente, né, no século XX, eles estão totalmente alinhados com o que nós temos defendido na perspectiva da educação online, né, e de uma educação à distância séria, possível e responsável, né? Então, a gente tem defendido uma sala de aula interativa, como o professor Marco Silva né, tem discutido há algumas décadas, né, desde a graduação que eu estudo um pouco do professor Marco Silva, as meninas estavam me dizendo que ele esteve aqui com vocês, então é um desafio maior ainda falar depois de Marco, mas enfim, então, articulado com princípios de cibercultura, né, como trazido por algumas professoras, eu vou falar da professora Edmeia Santos, da professora Kátia Salles e da professora Aline Alves, né, apenas para trazer algumas das pesquisadoras mulheres baianas que a gente tem. Então, esses pensadores, eles estão articulados com a gente, né, se a gente vai ler a teoria desses pensadores, ele tem uma articulação muito forte com a nossa defesa de educação à distância, né, engajada, política, democrática, articulada. Então, esses pontos, eles são importantes. Então, isso é um desafio gigantesco, né? Considerando que as soluções de planejamento, elas devem ser pensadas a partir da realidade que se vive. Então, é impossível desconsiderar todos esses pontos no momento que a gente vai pensar o planejamento didático-pedagógico para a educação online. Então, é preciso pontuar, e eu faço isso a partir desse referencial que eu acabo de citar muito brevemente. Deixa eu pular aqui. Ai, voltei. Foi errado, desculpa. Muito brevemente, o quão é indispensável a presença, né? Pensar o planejamento didático-pedagógico é considerar que a presença é indispensável. Só que eu não estou falando da presencialidade física que a gente está condicionado a achar determinante, o que é importante, porque a gente está falando de um processo que é histórico-cultural, e todas as subjetividades que nos são importantes, elas são relevantes para o processo, né? Mas eu falo de que a gente comece a considerar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente considera possível fazer uma operação bancária, conhecer pessoas, construir relações, né, das mais diversas naturezas e manter essas relações, dentre tantas outras práticas sociais, mas a gente ainda tem uma resistência ao online, isso tudo online, né, essas práticas que eu falei todas na perspectiva online, mas a gente ainda resiste quando o assunto é ensinar e aprender. E eu falo disso, da importância da gente considerar que numa mediação pedagógica online, seja ela síncrona ou assíncrona, é preciso a gente ter em mente, no primeiro plano, que nosso estudante está presente, né? No mesmo sentido que eu defendo que, em razão da atual conjuntura do distanciamento por conta da pandemia, né, e considerando as questões tecnológicas que nos permitem nos aproximar, mesmo precisando estar distantes, as pessoas estão distantes fisicamente, mas não estão distantes socialmente, o entendimento da presença e da não presença no campo da educação ele também precisa ser questionado, né? Então, como é possível ter processos pedagógicos sem presença, né? Para que essa presencialidade seja possível, e aí eu trago duas breves citações para vocês, de Silvério e de Salles, né, da professora Kátia Salles, é preciso marcar que a gente não está falando de contextos massivos de educação, né? Embora a gente pudesse abrir, inclusive, um parêntese gigante aqui para destacar alguns processos de autoformação, de tutoriais, enfim, não é esse o foco. Destacando que a gente não está defendendo em nenhum momento processos educativos aligerados, descontextualizados, sem planejamento, ou com planejamento meramente burocrático, que não considera a efetividade da ação pedagógica. Então, contestando e criticando esse tipo de processo, né, aligerado. Defendendo a necessidade de um planejamento eficiente, articulado, organizado, e que seja efetivo para aquela nossa realidade. E a nossa realidade aqui, especificamente, é a educação profissional, né? Que traz uma série de complexidades com ela. Então, eu respeito demais os que criticam esses processos pedagógicos precarizados, sou uma das críticas também, mas é importante separar o joio do trigo, né? Até porque a precarização, a descontextualização, as práticas sem significado,
Os planejamentos que, às vezes, são apenas burocráticos, eles podem ocorrer em qualquer modalidade de ensino, né? Então, embora seja uma crítica que é pertinente, é preciso destacar que não é nesses princípios que a educação online se sustenta, e não é a partir deles que a gente precisa pensar o planejamento sério, né? Então, aqui eu vou reforçar o que eu tenho defendido, que precisamos pensar como fazer contraposição a esse conceito de distância que nomeia a modalidade de ensino que estamos tratando aqui, é o primeiro ponto. Porque, sobretudo, a modalidade de ensino, ela tem nas tecnologias digitais sua principal aliada, especialmente nos últimos anos, a internet, né? E a internet, com todos os ônus e bônus, né, que ela carrega, que é fruto de um sistema muito mais complexo que nos envolve, ela é lugar da presencialidade, né, assim como é a educação. Então, no contexto legal da educação, e aí eu estou falando do contexto legal, estou falando da própria legislação mesmo, convencionou-se a associar o termo presencial e as suas variações à modalidade de educação. E isso acontece pela primeira vez na LDB de 96, né? Para fazer uma contraposição ao que não é educação à distância, ou seja, se falava antes de ensino por correspondência e educação, né? E talvez justamente pela presença ser fundamental, é que não há definição legal para a educação presencial. A gente trata de educação, né? E especialmente porque, para fazer isso, para fazer essa conceituação, a gente precisaria dizer como desenvolver processos de educação, ainda que à distância, sem a presença. Então, esse primeiro ponto que eu trago do conceito da presença é extremamente importante para a gente dizer que a educação que a gente está defendendo é uma educação pautada em princípios que a gente defende no nosso contexto que não é online, né? Então, se a gente resgatar, por exemplo, Paulo Freire, no livro Política e Educação, ele vai dizer que, na verdade, toda circunstância e todo ato educativo, né, toda ação pedagógica, implicam presença. Toda. E mais do que programas, tecnologias, projetos, métodos, currículos, é fundamental uma conexão entre o sujeito, uma frase que é uma frase bem clássica de Paulo Freire, né? Entre o sujeito que ensinando aprende e o sujeito que aprendendo ensina. E isso seria mais ou menos a síntese de um outro clássico, uma outra frase clássica, que é título de um dos capítulos de Pedagogia do Oprimido, que é muito conhecida, que é aquela ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, né? Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, a defesa que a gente tem feito, e aí eu falo a gente porque eu acho que eu faço parte desse coletivo, que tem defendido a presença caracterizada como esses dois trechos que eu trago, né, como um exercício constante da condição humana, um percurso contínuo da construção das ciências, né, então que impacta no projeto de ensino e aprendizagem, e complementando, né, se a ação humana, cognitiva, social, material, afetiva, há a presença, e se há presença, a distância não está determinada, é partindo desse princípio que a gente define que, tanto na educação à distância, quanto no ensino remoto, quanto na educação online, a presença ela não pode ser facultativa no âmbito do planejamento didático-pedagógico. O professor e estudante precisam estar presentes. E é preciso considerar e não esquecer que nossos estudantes e nós, enquanto docentes, estaremos presentes, ainda que no ambiente virtual de aprendizagem. E isso significa repensar paradigmas. Isso significa repensar como nós faremos essa condição ser real, né, acontecer. E a partir desse ponto, eu quero ir para o segundo eixo, né, que é mais direta, não vou me alongar muito, porque eu acredito que vocês já tenham, inclusive, discutido muito sobre isso no curso, que é a ideia de reconhecer, partindo dos limites conceituais, né? Porque eu entendo que é fundamental estabelecer esses limites que vão implicar diretamente no planejamento pedagógico que é e que será feito por todos nós. E aí eu estou falando sempre no presente e no futuro bem breve, porque, embora os institutos, principalmente a rede federal, né, tenha suspendido a maior parte das suas atividades didático-pedagógicas, né, a suspensão das aulas,
nós estamos pensando para um futuro que é muito breve, que a gente não sabe quando é, mas que é muito breve, né? Então, é importante a gente pensar quais são esses conceitos, onde é que eles se aproximam e onde é que eles se afastam, para a gente poder pensar que tipo de planejamento é que a gente vai poder fazer, né? E aí, uma coisa que eu acho que é importante a gente ter vivenciado nesse primeiro semestre de 2020, tão difícil, é que essa quarentena em razão da pandemia, ela fez com que docentes, estudantes, gestores e outras pessoas, né, as famílias, já que a escola tem adentrado aos lares, né, fez com que todo mundo concentrasse esforços ao mesmo tempo, de alguma forma, e desse jeito, a partir daí, muitas ações como essa que o IFBA está vivenciando, né, foram multiplicadas, e isso é muito bom. É muito complexo, mas eu acho que é muito produtivo, né? Então, esses esforços têm sido concentrados nas discussões que pesquisadores da interface da educação e da tecnologia já vêm fazendo há pelo menos, sei lá, quase 30 anos, quando esses estudos, eles provocam a primeira sinalização de regulamentação da modalidade à distância na LDB de 96, né? Então, a EAD é uma modalidade de ensino prevista na LDB, é a única modalidade desses 4 termos aqui que estão aqui, desses 4 conceitos, é a única prevista na LDB, né, de 96, e ela é marcada por um conceito que define que é o processo educativo, onde a mediação didático-pedagógica, né, dos processos de ensino-aprendizado, ocorre com a utilização de meios, de recursos e de tecnologias da informação e comunicação, e sobretudo hoje das tecnologias digitais, mas ela traz alguns outros elementos, não é só a tecnologia. Então, é um pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento, com avaliação, né, entre outras características, que busquem desenvolver atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares de tempo diversos. Então, esse destrinchar da educação à distância, ele aparece num decreto que regulamenta o artigo 80 da LDB, é um decreto de 2017. Então, veja que a gente tem o primeiro conceito, a primeira definição da LDB no artigo 80, lá em 96, e mais de 20 anos depois é que a gente consegue regulamentar como é que esses processos devem acontecer para buscar garantir a qualidade desses processos pedagógicos. O ensino híbrido, ele também já aparece na legislação, né, aparece pela primeira vez em 2004, com a portaria que permite que possam ser ofertados cursos de educação superior, principalmente de graduação, semipresencial, né, e em 2018, essa regulamentação ela é ampliada, porque ela permite que uma carga horária entre 20% e 40% seja utilizada à distância em cursos presenciais, né? Então, o ensino híbrido, ele seria uma convergência entre essas modalidades, entre o que é presencial e o que é à distância, né? E é marcado por uma decorrência natural, né, da inserção dessas tecnologias digitais nos processos formativos, fruto das revoluções e das transformações que a gente tem vivenciado por conta do desenvolvimento, né, dessas tecnologias digitais. E a implantação dessas práticas híbridas implica no desenvolvimento de uma cultura que é não só profissional e pessoal, mas é institucional, né, que agrega esses processos. Então, essas duas modalidades, elas estão dispostas, e é preciso pensar que planejar para uma é diferente de planejar para outra, porque enquanto a educação à distância, ela tem um mínimo de obrigatoriedade da presença física, dependendo do seu projeto pedagógico de curso, o ensino híbrido, ele é majoritariamente presencial. Então, no contexto que a gente está vivendo, a gente não tem como fazer um ensino híbrido, é a primeira coisa, porque o ensino híbrido, a partir do que está posto na legislação e na literatura, ele carece da presencialidade física, que é o que a gente não pode agora, em razão das medidas, né, de distanciamento e de isolamento por conta da pandemia.
O conceito de educação online já é um conceito mais amplo, a maior percussora desse conceito é a professora Edmeia Santos, que é baiana, mas hoje está na Federal Rural do Rio, né? E é um conceito multifacetado e focado justamente na relação da educação com a cibercultura, né? E talvez por conta desse espectro que não se justifique ainda se amarrar na legislação e nas limitações, porque a educação online é compreendida como como é que eu posso explicar? Um complexo de ações, né? Como é que eu posso explicar? É muita pretensão, porque a Edmeia já o fez belíssimamente no seu último livro. Mas é um complexo de ações de ensino-aprendizagem mediadas por essas tecnologias digitais que vão fortalecer práticas interativas e hipertextuais. Então, é uma perspectiva pedagógica que ela pode ser assumida como potencializadora de situações de aprendizagem mediada por encontros presenciais, à distância, ou em processos híbridos, né? O que vai caracterizar, de fato, o conceito da educação online é a própria cibercultura enquanto fenômeno que está associado à forma como os atores desse processo, dos processos pedagógicos e dos processos educacionais, se apropriam das tecnologias digitais e do ciberespaço por meio de processos que são interativos, e que estão articulados com autoria e co-criação. Então, nesse sentido, a educação online, ela tem princípios e tem fundamentos engendrados a partir de elementos que são centrais na estrutura conceitual da cibercultura, que é a ideia do social, da rede e da autoria, principalmente. O ensino remoto emergencial, eu já falei lá no comecinho, né? Mas ele surge em razão da vivência no contexto pandêmico, então ele não tem legislação. Se a gente for observar, nem mesmo os dispositivos legais que saíram do governo federal, né? Do MEC, do Conselho Nacional de Educação, dos conselhos estaduais, tratando do nosso universo da Bahia, porque tem outros estados no Brasil que trazem a palavra remota, né, nas suas portarias e nos seus decretos. Mas, de modo geral, esses documentos, eles não tratam nominalmente do ensino remoto, né? Porque é um termo que marca a temporalidade, a excepcionalidade e a emergência de uma prática pedagógica pontual. Não tem como defender que essa forma de educação aligerada, que a gente tem criticado e com razão, ela possa ser perpetuada, né? Então, é por isso que eu opto por assumir a educação online como fundamento, né, pois como forma, porque efetivamente é o online que nos conecta e é através dele que a educação à distância se efetiva hoje, né? Então, além de considerar esses contextos e os limites conceituais, né, que eu trouxe para vocês, é preciso reconhecer duas coisas ao se pensar no planejamento didático-pedagógico para o agora, que a gente está vivenciando, e o amanhã, que a gente não sabe quando é, mas a gente sabe que é de algumas incertezas. Primeiro, reconhecer que as perdas existem, né, por várias razões, mas especialmente porque a pandemia ela nos trouxe o que eu tenho chamado de pedagogia do imprevisível. Escrevi um texto sobre isso que está no prelo de uma revista. E que é, na verdade, o reconhecimento de que a gente não está preparado, nem estruturalmente, né, tendo em vista que nossa internet no Brasil ela é ruim, ela é cara, e estamos longe de estarmos numa sociedade incluída, né, digitalmente, a gente tem muitas lacunas para preencher, a gente não está preparado tecnicamente, né, tendo em vista que muitos de nós, embora a gente possa interagir com apps, né, com aplicativos de redes digitais, de banco, de entrega, de mensagem instantânea e tal, ainda há muito que tecnicamente ser aprendido, né, para estarmos ciberculturalmente incluídos, usando um conceito também que o Marco Silva gosta muito, e a gente também não está preparado pedagogicamente, porque a gente não tem na nossa formação, nem inicial, nem continuada, elementos e fundamentos seguros que nos permitam construir com segurança e com agilidade, porque esse é um ponto, né, muito importante, cenários didáticos pedagógicos nesse contexto de distanciamento físico. Então, acho que essa é a primeira coisa a se reconhecer, quando a gente vai pensar nesse planejamento. O segundo ponto é reconhecer que a inércia é a pior opção, ou seja, teve uma fala de Nóvoa
Numa jornada do governo do estado, logo no primeiro mês ou no segundo de pandemia, não lembro agora se março ou abril, mas eu sei que foi bem no começo, que era uma formação, né, para professores do estado, que ele dizia que, assim, nós docentes, nós educadores, enquanto comunidade educacional, a gente não sabe como lidar com essa crise que estamos vivendo, né, então é a primeira coisa a ser reconhecida com humildade, é o não saber. Mas, por outro lado, ele vai afirmar que é fundamental agir em defesa da educação a partir de 2 pontos que ele considera muito importantes. O primeiro é assumir a educação como um bem público e bem comum. E o segundo é assumir a educação como um processo que é capaz de lutar contra as desigualdades sociais, né? E, para isso, ele diz que é preciso manter a continuidade pedagógica de algum modo, mesmo reconhecendo a heterogeneidade, a complexidade das circunstâncias, principalmente num país como o nosso, né, de tantas complexidades, porque interromper essas atividades pedagógicas, definitivamente, ou por um longo tempo, como a gente já vem enfrentando, e eu acho que a gente não tem condições de voltar para o presencialmente, para as unidades, né, para os espaços físicos, né, na situação que a gente ainda está no Brasil, mas interromper totalmente essas atividades, né, a longo prazo, especialmente na educação pública, não vai ser uma solução possível, positiva, sob o risco, especialmente na educação pública, reforço, né, lembrem lá do que eu falei do Enem no começo, mas principalmente sobre o risco de que o estudante pode não retornar ao espaço escolar. Ou seja, ele diz que a gente precisa sublimar a defesa da presença física nesse momento, mas que a gente precisa pensar com rapidez quais educações darão conta da continuidade pedagógica. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Então, o terceiro ponto, o terceiro e quarto ponto, eu vou trazer aqui pontos positivos e propositivos, né? Provocativos, digamos assim. Propositivos e provocativos. Planejar, né? Por que planejar? Na perspectiva de Zabala, naquele livro, num livro A Prática Educativa, né, Como Ensinar, que é um livro do século passado, final da década de 90, mas que vem sendo reeditado constantemente, minha versão de 2014, por exemplo, então é um livro muito lido, né, nos cursos de formação de professores. A prática pedagógica ela não pode se reduzir ao momento que se produzem os processos educacionais na sala de aula, né? Então, não é só isso que é a prática. Ele diz que existe um antes e um depois que vai constituir esses elementos que são fundamentais para essa prática educacional. Então, o planejamento, e aí ele vai dizer também que é a avaliação, né, porque tem o pós, o planejamento desses processos educacionais é parte indissociável da atuação docente. Então, o que acontece nas aulas, sejam elas online ou não, ou seja, o que acontece durante a intervenção pedagógica, nunca pode ser dissociada dos contextos, né, das intenções, das previsões, das expectativas. Por isso que um planejamento feito no começo do ano, como eu estava falando, ou no final de 2019, para um cenário de educação sem pandemia e sem distanciamento, não tem como ser prontamente realizado e adaptado no momento em que essas duas situações passam a existir, né? Além disso, o planejamento no contexto da pandemia, ele vai precisar considerar alguns pontos, e aí eu trouxe 2 pontos que são importantes. Primeiro, considerar que alguns pontos que a educação à distância, que a gente conhece, que o ensino híbrido, por exemplo, não considera, né? Porque a gente não sabe, não podemos, né? E não sabemos até quando não poderemos estar juntos, né? E isso precisa ser considerado no planejamento, principalmente no campo da educação profissional, principalmente nas áreas técnicas e nas áreas específicas, onde existem muitas visitas técnicas, onde a prática de laboratório é muito presente, então a gente precisa repensar esses conceitos de prática, né? E aliado a isso, a gente também precisa assegurar que princípios que são princípios fundamentais e fundantes da perspectiva da educação online, né, dentro daqueles princípios que eu falei lá da cibercultura, como autonomia e criação, por exemplo, eles sejam garantidos. Porque a gente está falando de processos pedagógicos em que o estudante é estimulado a gerenciar seu tempo
e não tem outra forma de ser. A ser criativo, ou seja, a gente precisa orientar e o estudante também a não plagiar, a não copiar, ou seja, a criar, produzir. A realizar em conjunto com o docente um processo que, como é o nome dele? Mário Sérgio Cortella chama de curadoria, né? Ou seja, selecionar no mundo de informação que a gente tem o que é que precisa, o que é que pode ser, o que é que deve ser incorporado à prática pedagógica, né? E, além disso, de produzir coletivamente, né? Então, eu vivenciei essa experiência nesse primeiro semestre com a turma da pós-graduação, e o desafio foi grande, mas o retorno foi muito positivo, né? Alguns dos estudantes, inclusive, no nosso último encontro, destacaram o quanto foi singular e produtivo para eles produzirem as atividades coletivas que eu tinha posto no nosso planejamento de ensino, né? Porque o fato deles estarem distantes fisicamente permitia que eles estivessem juntos online nas mais diversas possibilidades, nos mais diversos espaços. E isso trouxe uma construção para eles que, pela fala deles, estou aqui, não sei se tem alguém ouvindo, alguém da turma, trouxe uma experiência que, se esse contexto online não existisse, talvez eles não tivessem vivenciado, né? Então, acho que esses dois pontos são extremamente importantes. E eu podia falar de algumas experiências na educação à distância, por exemplo, da minha experiência, né, da educação à distância, mas eu acho que o interessante é que o que a gente vai fazer agora e logo mais não é capacitar nem transformar, não é capacitar e nem formar professores que já atuam online para novos cursos online. Não é isso. A gente vai capacitar. Tem um colega que fala assim, a gente vai transformar professores presenciais em online, em alguma medida, em algum modo, né? Então, esse é o primeiro ponto, que é a ideia de capacitação, de formação. E aí o IFBA está saindo na frente, acredito que com muitas dificuldades e desafios que todo mundo está vivenciando, mas permitindo fazer essa discussão com o seu corpo, né, a sua comunidade acadêmica. E esse ponto é fundamental, né? Por outro lado, a gente também vai considerar que o estudante, muitas vezes, ele pode ter mais ambientação com o ensino onde ele está presencialmente físico, né? Mas uma parte desses estudantes e alguma dimensão desse coletivo, não é possível mensurar quantos, já lida bem com aprendizagens online nas mais diversas ferramentas, né? Que vão desde o YouTube até cursos online gratuitos e pagos, MOOCs, enfim, modelos autoinstrucionais, tutoriais, então eles têm alguma vivência. Então, eu acho que um outro ponto é reconhecer que talvez pensar, né, que reconhecer que os estudantes podem estar, de algum modo, mais ciberculturalmente incluídos que nós. Então, reconhecer esse processo de troca, né, quando for pensar no planejamento. E aí, nesse ponto, também vale considerar esse terceiro elemento que eu trouxe, que é, na verdade, reconhecer essas competências digitais, né, desses estudantes. Não somente reconhecer as competências que eles possuem digitalmente, mas identificar qual é o tipo de acesso que eles possuem, como é que esses estudantes vão acessar, quais são as formas que a gente vai garantir para que eles acessem. Eu tenho lido que tem tido algumas ações aí que o MEC tem anunciado, né, de disponibilizar conexão, chip, enfim, tem algumas ações de alguns governos estaduais que têm feito isso por meio da TV aberta, enfim, tem uma série de ações, né, se a gente for olhar o Amazonas, por exemplo, tem um programa grande, Aula em Casa, porque o Amazonas, ele já fazia esse tipo já aplicava esse tipo de prática, considerando a dificuldade de acesso e o fato de que em muitas localidades eles não têm internet, então eles já usavam, né, essa tecnologia, e agora eles têm ampliado para esse contexto de pandemia, então é importante fazer isso também. É importante conhecer práticas, ao planejar, né, ao pensar esse planejamento, conhecer práticas docentes e iniciativas pedagógicas que já estão em desenvolvimento na sua área de ensino. Então,
canais no YouTube, a gente tem muitos professores, inclusive os professores da rede, de áreas muito diversas, matemática, física, química, informática, enfim, da área eletrônica, de muitas áreas, né, que tem canais no YouTube, que tem iniciativas didático-pedagógicas que podem, né, ser selecionadas, aplicativos, repositórios de objetos de aprendizagem, tanto no MEC, né, existem alguns no MEC, na CAPES, enfim. Um outro ponto para pensar nesse planejamento é ter clareza dos objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar e, desse modo, pesquisar soluções didáticas pedagógicas que nos auxiliem nesse processo, né? É um exercício, é um momento que é de dificuldade, não é fácil, e que, para ser superado, ele vai precisar da coletividade e desse processo de busca, porque isso não está posto, isso não está construído. Um outro ponto importante para o planejamento didático-pedagógico nos ambientes online é elaborar um plano de ensino que seja detalhado, com atividades, prazos, quais são os recursos, quais são as ferramentas a serem utilizadas, divulgar com os estudantes, né, no início dos componentes curriculares, para que eles possam conhecer e para que essa troca possa efetivamente acontecer. Isso funciona muito, funcionou comigo, tem funcionado comigo, e tem sido interessante, né, ter esse retorno para que a gente possa medir e construir junto esse processo. Que mais? Conhecer os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então, o IFBA, acho que utiliza o Moodle, utiliza o Moodle e provavelmente deve continuar utilizando. Então, conhecer esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles são extremamente importante para que a gente possa conhecer as ferramentas disponíveis, o manuseio, as limitações, as potencialidades, e a partir daí escolher os melhores recursos, né, didáticos pedagógicos. Além disso, estabelecer acordos e orientações que garantam uma boa administração do tempo, da autonomia, da reflexão e das atividades coletivas, né? Os acordos, principalmente na educação como um todo, mas principalmente no contexto do online, em que às vezes os prazos eles não conseguem ser tão flexíveis, dependendo da ferramenta que se escolheu, dependendo da atividade que se planejou, né? Então, é preciso esses acordos, é preciso que isso esteja claro para todos os atores do processo, né? Além disso, uma outra coisa que eu sugiro, né, que eu sempre falo, que é diversificar as atividades. Então, pensar como é que esse processo ele vai ser prazeroso e efetivo para todas as partes, assumindo o desafio de realizar uma interação pedagógica que não seja mais naquele modelo um todos ou um, mas que seja um modelo todos. Então, é uma situação mais complexa, mas que é uma demanda, né, para dinamizar esses processos que não vão contar com a presencialidade física, né? Concentrar as informações em um único lugar, as informações para os estudantes, das atividades, dos prazos, das referências que precisam ser lidas, das consignas que devem ser desenvolvidas. Então, é importante que isso fique concentrado num lugar para evitar os desencontros, desentendimentos, não cumprimento de acordos estabelecidos, né? Explorar outros ambientes que possam enriquecer a atividade pedagógica, e isso principalmente é muito importante para a gente que utiliza o Moodle, porque o Moodle não tem algumas ferramentas, por exemplo, como webconferência, né, e às vezes não suporta arquivos pesados de vídeo, mas ele consegue rodar vídeos linkados com o YouTube, por exemplo, com facilidade. Então, pensar em outros ambientes que possam enriquecer essa atividade pedagógica, né? Priorizar, isso já foi, tá? Priorizar a seleção de recursos didáticos que estejam disponíveis online gratuitamente, né? Realizando essa curadoria de conteúdos e materiais. Isso também é extremamente importante para esse planejamento de ensino, porque os estudantes eles precisam ter, né, disponíveis, e nós também, professores, então, priorizar artigos, livros digitais, vídeos, filmes que estejam disponíveis online gratuitamente, né, que possam ser disponibilizados para o estudante, que muitas vezes ele possa utilizar e acessar sem necessariamente naquele momento estar dependendo de internet, então que possam ser feito o download, então é um outro desafio.
né, a ser feito, organizar componentes curriculares em unidades menores, então criando os eixos temáticos, blocos, módulos, que permitam concentrar essas atividades e recursos didáticos de maneira organizada e de fácil acesso, né, tanto para o estudante quanto para o professor. Um outro ponto, que é um ponto muito desafiador, mas muito importante, que é aprender a produzir os seus próprios conteúdos. Na verdade, a gente já produz, né? A gente produz material didático para os nossos componentes curriculares, a gente já faz esse exercício, e no online esse exercício precisa ser ainda mais estimulado e incentivado, e para isso a gente precisa ter formação, porque a gente tem uma série de ferramentas e de softwares e de possibilidades que permitem que a gente construa conteúdos personalizados, né, a partir dos nossos referenciais teóricos, a partir do que a gente entende que precisa ser de aprendizagem construída por aquele grupo de estudantes. E estou correndo para acelerar, porque eu já passei meu tempo. Organizar o acompanhamento com frequência ao AVA é um outro ponto importante, né, porque se a gente fala que o estudante está presente, o docente também deve estar, então é preciso organizar a rotina de frequência ao ambiente virtual de aprendizagem, considerando o tempo que você vai dedicar, as ações a serem realizadas frequentemente, diversificar os instrumentos de avaliação, então é importante, porque permite que os estudantes explorem suas habilidades, né, o online vai favorecer isso, então considerar o número de estudantes, o tipo de avaliação, para tanto evitar que os estudantes fiquem sem retorno e para evitar também que exista uma sobrecarga que nos impeça de avaliar efetivamente, e disponibilizar um vasto material de consulta online, que eu falei mais na frente, né? Então, a gente precisa reconhecer, além disso tudo, quando a gente for pensar nesse planejamento, que o online, ele amplia o alcance, né, da nossa atuação, da nossa sala de aula, ela se torna maior, porque são muitos olhos sobre o lugar que até ontem era um lugar de privacidade, então não é fácil. É a família que muitas vezes acompanha, são os alunos que estão dentro da sua casa quando você abre, né, uma atividade síncrona numa webconferência, por exemplo, é a avaliação do seu conteúdo que fica disponível na internet, quando você disponibiliza, né? Então, é preciso, nesse sentido, repensar esse paradigma docente que a gente tem vivido, para que a gente possa assumir o planejamento pedagógico efetivamente como um instrumento importante nesse novo desafio que a gente vai enfrentar, né? E aí eu trago, para finalizar, algumas provocações. A primeira é de que quando a gente alcançar essa perspectiva, né, do ensino híbrido ou da educação online, como eu estava falando mais cedo, talvez o ensino híbrido demore mais por conta da exigência da presencialidade, né? Então, mas eu acredito que vai ser uma solução para o futuro próximo. Esse planejamento ele vai precisar considerar o que essencialmente precisa ser realizado presencialmente de forma física, né? E a gente vai precisar repensar também no nosso planejamento algumas noções que a gente acha que já estão cristalizadas, principalmente em respeito às atividades práticas, as atividades de visita técnica e outras atividades que a gente desenvolve na educação profissional. Depois, a gente tem que pensar no online para a dimensão da formação técnica das ciências exatas e naturais, né? Então, já registrando que tem muitas experiências pedagógicas que a gente pode fazer essa pesquisa, essa curadoria, né, de que tratam dessas experiências, mas que vai ser preciso pensar nessa especificidade, né? Discutir em áreas sobre as práticas de laboratório, que eu falei também, né? Tanto repensar o conceito de prática, mas pensar como é que isso vai funcionar, né? Efetivamente. Então, é um desafio que já existem algumas alternativas, né? Algumas soluções provisórias, como jogos imersivos, laboratórios virtuais de algumas áreas, objetos de aprendizagem nesses repositórios que eu falei mais cedo. Pensar em cenários pedagógicos que sejam possíveis de serem desenvolvidos coletivamente. Então, o coletivo acho que vai ser uma palavra bem que a gente vai precisar usar muito, que a gente já precisa e que vai precisar usar mais, né? Então, os docentes das áreas, eles vão precisar trabalhar juntos, pensando nesses novos cenários pedagógicos, do que é possível, com o recurso que se tem, né? Tanto se apropriando do que já existe, quanto criando.
o compartilhamento desses planejamentos, dessas práticas, né, experimentação, aulas à vistas, então mostrar o que está sendo feito, divulgar, compartilhar, dialogar com os colegas, principalmente aqueles colegas da área, né, trocar esse conhecimento, assumindo, de fato, a nossa coletividade, nos ajudando mutuamente. E, por último, o desafio do currículo integrado, né? Eu acho que é uma questão também que a gente vai precisar pensar, mas pensando se hoje, antes do online, a gente já efetivamente desenvolve o currículo integrado, né? Então, não dá para a gente levar para o online, para a educação online, para a educação à distância, problemas que a gente, e questões e desafios que a gente já enfrenta, e jogar nessas modalidades como se fosse responsabilidade, ou como se fosse fruto desse momento transitório. Então, pensar nessas questões, que são questões que a gente já vivencia, né? Podemos garantir, efetivamente, que estamos desenvolvendo o currículo integrado nos nossos cursos presenciais? Então, pensa que é uma provocação. E, finalizando, eu entendo que, diante disso tudo, tanto a transformação quanto a crítica para um planejamento efetivo, né, para a educação online, para a EAD, eles precisam acontecer dentro do processo. Então, a gente precisa vivenciar, a gente precisa se apropriar para poder tanto transformar quanto criticar efetivamente. A crítica, ela é sempre bem-vinda, e eu acho que a gente precisa fazer com propriedade, né? Então, não há uma defesa pelo menos não de mim, das pessoas que eu tenho acompanhado, né, dos colegas educadores que já trabalham na interface da educação e tecnologia, uma defesa aligerada e massiva da educação, mas sim uma defesa de um processo educativo coerente, contextualizado e responsável, e separado, responsável, mediatizados por tecnologia digital. É isso, muito obrigado, muito obrigada. Meu contato, o e-mail, o meu Instagram, e o Instagram de um projeto que eu estou desenvolvendo no IF Baiano, com a professora Janaína Rosado, Quarentena para Educadores, para que a gente possa, juntos, encontrar as melhores soluções para a nossa realidade. É isso, muito obrigada. Temos, Camila. Adriana está colocando a gente aí de volta. Voltamos. Desculpe, gente, por ter rompido. Ultrapassado aí um tempinho. Não, mas estava ótimo. Eu estava aqui acompanhando as perguntas no YouTube. Tem perguntas excelentes. E não vi nenhuma pergunta, porque eu estava com PowerPoint aberto. Exato. Não, mas não se preocupe, não, que a gente reorganiza o nosso tempo aqui. Vamos aproveitar a tua presença. E aí, vamos? Vamos explorar a Camila. Aproveitar, né? Como eu disse, né? Seria uma apresentação para a gente ser provocado e a pensar e a refletir. Então, a primeira, eu vou fazer as duas perguntas que Solange trouxe, Solange Moura, né? Ela contextualiza a questão de Nova, né? Que em 2014 falou sobre essa escola do século, que a gente vive a escola do século XX, mas estamos no século XXI. E a questão que ela coloca o nó é a contradição entre a perspectiva dos princípios da educação online e a estrutura escolar, que temos ainda hoje, organizada no século XVIII, disciplinas tem como conciliar. E a segunda pergunta dela na perspectiva da educação online, como tratar o tempo pedagógico para os momentos síncronos e assíncronos, considerando o número de disciplina de estudantes e número de turmas de professor, que também foi uma pergunta de Sônia Brito, que é essa dificuldade que os professores das disciplinas de humanas têm em relação à quantidade de alunos para você, né, da forma como é estruturado hoje e como é que você pode fazer esse atendimento, né, aos estudantes nesse espaço. Então, eu acho que são perguntas próximas, né, aí acho que você pode fazer. E a outra, são mais duas, né, que aí você já anota, é a de Max Miranda, que ele diz assim:
Como considerar no planejamento o fator autonomia, já que temos um grande desafio quando falamos de alunos do ensino médio e EBTT? E a última pergunta é de Dri Martins. Como disputar a EAD com a mídia, a educação privada das TIC, a serviço da classe trabalhadora? De que modo a EAD pode problematizar a produção coletiva do conhecimento com a propriedade privada? Aí eu acho que você pode organizar e responder. Não conseguia anotar tudo, então qualquer coisa eu pergunto. Sei. Bom, a primeira pergunta é a pergunta que eu digo que é a pergunta de $1 milhão. Quem souber a resposta certinha, tá massa. É um desafio. É esse desafio que a gente está fazendo de construir, de repensar essa escola, né, que a gente tem estruturalmente, né, esse descompasso e com o que é demandado, o que é demanda real desse contexto que a gente está vivendo. Então, é um desafio porque, principalmente na educação pública, a gente tem uma história de precarização, né, de pouco financiamento, de questões políticas muito sérias, principalmente com os desafios que a gente está vivendo no atual governo Bolsonaro, né, que é descrédito da educação, de minimizar o trabalho docente, de desqualificar a ciência. Então, é um desafio, junto com um processo que a gente já tem histórico, né, de falta de estrutura nas escolas, de problemas de financiamento público da educação pública, de questões sérias em relação à alfabetização, né? Então, que os estudantes chegam no ensino fundamental 2 ainda com muitas lacunas, e isso se perpetua, se estende para o ensino médio, para a educação profissional tecnológica. Então, é um acúmulo de coisas, é a pergunta de $1 milhão, que eu digo. O desafio, eu acho que é fazer o que a gente está fazendo, que é refletir, pensar nas transformações. Eu tenho dito muito isso nas minhas aulas, que eu tenho tenho achado, na verdade, que as transformações, as microtransformações, as transformações que eu faço no meu micro-universo, nas minhas salas de aulas, com os meus alunos, com os meus, formando os meus futuros professores, né, de química, são a minha revolução, são as transformações que eu acho que são possíveis de fazer. Então, eu penso que é isso, e não é um processo rápido, é um processo lento, mas é o primeiro passo, eu acho que é reconhecer essa limitação, reconhecer esse descompasso e nos articularmos e trabalharmos para superá-lo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi do tempo pedagógico, que eu não lembro quem foi a pessoa que falou, Delma, porque não deu tempo de anotar, minha caneta está falando. Foi... Eu acho que... O pedagógico foi Solange e foi... Solange, sim. Pois é, eu acho que o que a gente vai precisar pensar nesse novo momento aí, nesse novo contexto, é, de fato, repensar o tempo pedagógico de todas as atividades, né? Ela perguntou da aula online, não foi? Não, ela perguntou assim, isso, na perspectiva online, como tratar esse tempo pedagógico? Pois é, então a gente vai ter que repensar o tempo pedagógico. O que acontece muitas vezes, né, e o que tem acontecido, é que a gente tem pensado em fazer uma transposição literal do que a gente faz na educação presencial para o online. Então, se eu tenho um tempo de aula de 50 minutos, de, sei lá, 2 horas de 50 minutos, ou de 2 horas, como acontece em alguns cursos do IF Baiano, a gente quer transpor essas 2 aulas diárias integralmente para o online. E a perspectiva não é essa, a perspectiva é de a gente utilizar as multiplicidades dos recursos, pensar, tem tido muita discussão sobre metodologias ativas, por exemplo, então pensar em alguma dessas metodologias. A sala de aula invertida, por exemplo, que é uma coisa que o professor Marco Silva também fala muito. Eu estou trazendo sempre Marco, porque eu acho que ele traz questões muito pragmáticas, né, muito práticas para o desenvolvimento das questões pedagógicas. Então, pensar em outras alternativas de construção e de condução do processo de ensinar e aprender, do que a gente ainda constrói como aula, né? Então, eu acho que é primeiro isso, repensar o tempo pedagógico.
Não dá para fazer uma transposição literal do planejamento que a gente faz para uma lógica presencial para uma lógica online. Né, o tempo de concentração, a questão do vídeo, o tempo de diálogo, a idade. Então, tem alguns elementos que eu acho que são extremamente importantes, mas eu acho que é isso. Da mesma forma como a gente tem repensado o espaço pedagógico, a gente precisa repensar o tempo pedagógico nesse período de transição. Quem mais? A questão da autonomia, que Max trouxe, né, de como trabalhar a autonomia principalmente na EBTT. Eu penso que a autonomia é um princípio que deve ser trabalhado em todos os níveis de ensino, e autonomia significa reconhecer a potencialidade do estudante e dividir com ele também a responsabilidade do processo formativo, né? Então, eu entendo que é extremamente possível e necessário. E nessa perspectiva da educação online, né, da educação à distância, o elemento da autonomia ele é muito presente e fundamental. Então, é preciso planejar atividades e práticas pedagógicas que garantam que o estudante ele possa desenvolver de forma autônoma, com a mediação, com o acompanhamento do docente, mas que ele possa desenvolver tanto a sua autonomia, mas como construir esses conhecimentos e produzir e dar as respostas que o processo pedagógico exige de forma autônoma. Se quiser completando, vai completando, viu, Delma? E a última, eu não consegui terminar de escrever. Eu então, só vi que foi a questão da disputa da EAD com as mídias, foi? Tanto a disputa da EAD com a mídia, a educação, e a educação privada, né, das TIC, ou seja, como nós do sistema público podemos disputar com o sistema privado que está a serviço da classe trabalhadora, né, segundo está aqui, e com relação às mídias, né, as outras mídias. De que modo a EAD pode problematizar, né, de como a partir da EAD, né, a gente pode problematizar a produção coletiva do conhecimento com a propriedade privada, né? Como é que a gente pode fazer isso? Esse é como é que eu posso dizer, uma das críticas mais contundentes, principalmente para quem está na educação. Camila, isso tem muito a ver com a provocação que você fez do currículo integrado. Exatamente. Né? Porque a gente também está fazendo isso no presencial, né? Exatamente. A gente faz porque essa contradição, ela também aparece no presencial físico, né? Vamos aqui, já que você trouxe outro conceito de presencial. Como também as desigualdades, né? Como as desigualdades. Essa pergunta... isso já existe na educação. Não é exatamente. Não é um problema do online, é algo da educação, é algo que a gente já vem enfrentando. A mesma coisa a questão das mídias. Então, a gente já tem o desafio de hoje vou chamar de educação presencial, tá? Na educação presencial, de nos articular e de pensar o impacto e qual é o nosso papel enquanto educadores frente a tudo que vem sendo produzido, ofertado, disponibilizado de fácil acesso pela mídia. Então, eu penso que essas discussões são discussões pertinentes, mas que já permeiam, não é o que eu falei, não dá para a gente levar para o online, para a educação à distância, não que isso não precise ser problematizado, é que são questões que não são questões que nascem por conta do online, né? Que não nascem por conta da educação à distância, são questões que a gente já vivencia, né? Então, acho que a gente precisa pensar, tá, e se não fosse a pandemia? E se a gente não tivesse esse contexto de emergencialidade? Como a gente responderia essas questões? Então, eu acho que a chave é um pouco por aí. E eu acho, Camila, que a discussão que você trouxe, né, e que a gente está provocando também no livro didático, no livro dessa semana, é exatamente isso. O planejamento é uma dificuldade na educação, seja ela presencial, né, como você colocou, porque você trouxe uma questão que é importante. O presencial também ocorre na educação à distância, só que por outras vias. Outro modelo, de outro formato. Como a gente não tem outra palavra para dizer o que seria o offline, né? Seria a presença física. Como é que isso se dialoga, né? Uma das perguntas que acontece aqui, assim, e eu acho que tem a ver com o temor que as pessoas têm de institucionalizar a educação à distância, porque aí a gente ainda vê com preconceito
na educação à distância é uma educação de baixa qualidade e que na presencial é de alta qualidade, né? O que é uma dicotomia que ela não é real em si mesma, né? É porque não tem a ver porque é a distância ou porque é presencial, né? Não é isso que torna qualidade, é esse planejar e o executar e o reelaborar, a autorreflexão, que tanto que Freire propõe, você tem que Freire fala. A autonomia, o refletir, a praxis pedagógica, ela tem que ser feita em qualquer espaço, em qualquer modalidade, né? Ou seja, não importa se é presencial ou à distância, não é essa a dicotomia. E não é isso que define qualidade ou falta de qualidade. Mas Exatamente. Tem muito mais a ver com as oportunidades de acesso, que se a gente for falar do presencial nas escolas públicas, elas não são iguais, né? Algumas têm biblioteca, outras não têm, alguns têm recursos. Algumas têm laboratório, outras não têm. Algumas uma sala, para ir no banheiro tem que passar pela outra sala. Pela outra sala, pois é. Né? De muitas realidades. De muitas realidades que o fato de ser presencial não quer dizer qualidade, ou seja, não está só na pessoa do professor, só no Estado, só nas famílias, né? Ou nos estudantes. Eu acho que é um conjunto de ações que tem a ver com a educação. Né? A educação tem uma complexidade que a gente precisa resolver, seja presencial, seja à distância, ela precisa ser resolvida. Eu acho que ela precisa ser resolvida. E, assim, esse ponto que você trouxe, Delma, é fundamental, é importante. E você falou no meio da sua fala assim, acho que talvez tenha a ver com o medo da educação à distância ser legalizada, institucionalizada. A educação à distância já é. Né? Ela é legalizada, ela não vai ser legalizada, desde 96 ela é legalizada, da forma como a gente conhece. Oi, João. A pessoa perguntou se é medo de ser institucionalizada, mas ela já é institucionalizada. Mas ela também, exatamente, então já é. Agora o que a gente precisa ver qual é a educação à distância que a gente quer oferecer, né? Eu digo assim, tem coisas que, e aí pode parecer, eu não sei nem o termo, mas assim, tem coisas que não dá para fugir, não dá para correr, está posto. Então, eu penso que o que a gente precisa ver é como é que a gente pode efetivamente planejar essas educações, como é que a gente pode pensar nesses cenários, como é que a gente pode trazer todas essas questões que são relevantes, mas que são questões que já se estendem no nosso processo histórico, que são da educação, né? Como é que a gente pode problematizar e otimizar isso para os contextos online? Então, eu penso que é essa a questão. Eu acho que esse é o maior desafio, e é um desafio que não tem uma resposta pronta. É um desafio que a gente está construindo soluções. Diga, Jô. Tem uma coisa que talvez esteja por trás do que Léa está falando, não é exatamente institucionalizar, porque, de fato, desde que foi criada a Rede ETEC, em 2011, a gente já pode ofertar cursos à distância, tanto você quanto eu temos experiência com isso. Mas o que talvez ela queira perguntar é o receio que ela tem do ensino presencial ser completamente substituído. Não. Isso pode até acontecer, mas não é por causa da nossa prática nesse momento. Será justamente pela falta da prática, da inserção dos professores do ensino público nessa modalidade, que o governo se aproveita de que porque eles têm um entendimento que a educação à distância é uma modalidade de ensino de pouco custo. Eles criaram essa ideia em função do avanço, que é um grande engano, do avanço que as instituições privadas tiveram. Então, eles fazem cursos que podem custar R$100, R$200 por mês por aluno, e ainda assim eles têm lucros exorbitantes. Só que no nosso caso, não é essa educação que a gente defende. A tua fala, Camila, no início, é a mesma minha, a mesma de Elmara na primeira semana, de Lanara, do Marco, de todos nós falando a mesma coisa. Nós defendemos a educação online, defendemos essas possibilidades das tecnologias digitais, mas não é de modo nenhum essa educação aligerada, massificada, descompromissada, desindividualizada. Então, para que a gente consiga fazer algo de qualidade, há um esforço grande. E aí a gente se depara com uma questão que aí sim merece uma atenção muito grande nossa. É a nossa condição de dar conta dessa qualidade. Porque a gente tem um grande número de professores com
fragilidades no que diz respeito à interação com essas tecnologias, ao entendimento, e quando você faz o esforço, você ainda tem um esforço para poder vencer essa ausência de conhecimento, você se cansa mais, é verdade. Eu falo por mim, essas interações que a gente faz online, elas são excelentes, que bom que a gente tem essa tecnologia, né? Eu consigo me sentir próxima. É claro que é uma interação diferente do que se fosse presencial, mas eu consigo ter essa percepção. Sim. Acontece que a nossa atenção fica extremamente focada. E a gente sai desses encontros de uma forma muito mais exausta do que se fosse uma situação anterior. Então, isso precisa ser contabilizado. A gente não pode ter a condição de dar a mesma atenção para um grupo de alunos que dávamos antes. Então, são esses planejamentos, esses ajustes que precisam ser colocados em pauta. Tem uma pergunta aqui que se repete, que foi reforçada por Daniel Romero, Manu Cunha e Daniel Romero. A questão do ensino híbrido. A questão do ensino híbrido, né? Como repensar essa carga horária? Que você sugere para repensar, que é o que tem a ver com o que Jó falou, né? Não é simplesmente uma transposição, e que você também disse. Eu dava 2 horas presencial, vou fazer 2 horas online. Exatamente, não é. É repensar tanto o tempo pedagógico como a ideia de quais são os elementos que favorecem o ensino-aprendizagem. Então, vou dar um exemplo prático. Eu estava com um componente curricular que ele tinha 6 horas semanais, tá, de aula. Era uma aula quinzenal, mas eram 6 horas semanais. E aí veio a pandemia e a gente migrou para o online. É muito difícil você fazer 6 horas online. É impossível. Quer dizer, não é impossível porque teve um dia que eu fiz. Mas não foi o que eu fiz. A turma, enfim, a gente fez uma discussão, estava tão bom que a gente fez um intervalo e continuou. Mas é muito pouco produtivo. Então, a gente precisa pensar como organizar outras atividades que permitam que o estudante construa as habilidades e atinja os objetivos que teriam sido propostos se a aula fosse presencial de 6 horas, para o online. Então, você pode diversificar o tipo de atividade. Você não vai fazer 6 horas online ou 2 horas de aula online, né? Toda semana, todos os dias, como a gente tem feito. Existem contextos que têm feito isso? Existe. Como eu falei falei do Amazonas, e tem outros estados que têm feito isso. Eles pegam a grade de aula e colocam as aulas na TV, no canal aberto, e o aluno assiste como se estivesse na sala de aula, de 6 a 6h50 português. Mas já existem estudos e já existem retornos de que é extremamente cansativo e que é pouco produtivo. Então, a ideia é que a gente repense o papel da aula no processo de ensino-aprendizagem, e que a gente pense em outras atividades, quais são as atividades que podem ser organizadas e planejadas para que a gente possa alcançar os objetivos propostos naquela unidade, naquela semana, enfim, dependendo de como você organize o seu planejamento. Então, eu acho que o desafio é esse. Fugir de que somente com aula online, síncrona, diariamente, a aprendizagem pode ser efetivada e o ensino possa ser concretizado. E esses diálogos a gente vai precisar travar com as gestões educacionais, né? As instituições de ensino, sejam, Sim. no nosso caso é público, né? Nós não somos horistas, né? Os servidores públicos docentes não são horistas. Então, como que é preciso redimensionar isso em outro tempo e espaço, mas também a gente vai precisar dialogar com os estudantes e com as famílias, que pensam, né, que se não tem todas as horas, o tempo pedagógico foi tirado do aluno, não foi garantida a qualidade. Então, assim, de não associar que não é a quantidade de tempo que caracteriza que o conteúdo foi todo ministrado, porque o caminho será outro, ou seja, a gente vai dialogar sobre isso. Porque não é um diálogo. Nós trabalhamos tanto, no caso dos institutos federais, nós temos públicos da EBTT, né, que é a educação básica, famílias de 14, 15 anos, que as famílias estão acompanham ali e precisam entender como é esse processo, e o ensino superior, ou seja, a gente tem, então, esse espectro que a gente precisa também negociar, porque não é simplesmente dizer, olha, a gente vai fazer menos horas
mas eles precisam entender que menos tempo é por conta da condição, né? Porque também tem outras questões ergonométricas e tal, que precisam ser consideradas nesse processo. Que você, sentado na sala, você pode fazer dinâmicas diferentes. Então, que não é 6 horas sentado numa tela de computador, tem outros desconfortos, né? Então, eu Por acho isso que eu falo que é repensar paradigma mesmo. É um repensar. Aí a gente vai ter que fazer essa discussão ampliada, né? Nos Ampliada. conselhos, com as comunidades. E eu acho que também uma outra coisa interessante, Delma, Gelselma, é que a gente recupere e resgate a vasta literatura e a quantidade de experiências que já existem, tanto na educação à distância como no ensino híbrido, tanto na educação pública quanto na educação privada, ou seja, há muito já produzido, tanto de literatura, de fundamentação, quanto de experiência pedagógica. Então, é preciso a gente resgatar essas boas experiências e essas iniciativas que têm funcionado, porque têm funcionado, para que a gente possa ressignificar nossa prática. A gente não precisa inventar roda, né? A gente precisa reconhecer que é uma área de discussão que tem um vasto campo teórico e metodológico já construído. Então, eu penso que é resgatar muita isso. Experiência em todo mundo, né? Exatamente. Eu até conversando com o Jó, eu falei isso, assim, nós temos um capital intelectual na rede pública. E eu não vou dizer aqui que só no ensino federal, eu vou dizer na rede pública inteira, Sim. do município, do estado federal, muito grande, e que nós não podemos abrir mão de discutir isso, porque hoje a discussão tem sido feita pela rede privada, e não é pelos docentes da rede privada, porque também são qualificados, é pelo gestor da rede privada que visa mais o lucro do que o ensino de qualidade. Então, a gente precisa entrar nas discussões para que a gente possa também provocar, porque hoje toda a legislação sai com muito menos participação nossa e muito mais da rede privada, né? E dos gestores da rede privada. Porque se fosse com os docentes da rede privada, acho que os diálogos estariam mais próximos aos nossos, porque se a gente dialogar com os professores mesmo da rede privada, eles pensam como a gente. Eles não pensam diferente. Mas eles acabam tendo que agir de outra forma em função de se enquadrar da relação de trabalho que é frágil. Trabalho que é feito, exato. Que é frágil, e a nossa relação é menos frágil. Né? Então, a gente precisa entrar na discussão e propor mesmo na legislação. Assumir o protagonismo dessa discussão. Eu acho que é isso que precisa ser feito. Mas para assumir o protagonismo, a gente precisa reconhecer que é necessário, que é possível. Né? Então, é o que eu falei, a gente pode e deve criticar, mas a gente precisa conhecer o que está criticando, e não fazer uma crítica repulsiva apenas pelo que a gente acha que sabe, ou pelo que a gente ouviu dizer, ou porque uma instituição lá de não sei onde, pequena, enfim, irresponsável faz. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente não gosta de ouvir que a educação pública não presta, que não vale nada, né? Que, enfim, que somos... E aí eu estou falando aqui porque acredito que a maioria de servidores, de que somos servidores acomodados, que mamamos na teta do Estado, do mesmo jeito que isso não pode ser uma verdade universal, a gente também não pode aceitar que práticas pedagógicas que são feitas tão sérias por tantos colegas, por tantas instituições, possam ser desmerecidas e deslegitimadas por conta de outras que não são sérias. Então, a gente precisa assumir o protagonismo e resgatar todo esse referencial e esse percurso histórico que tem sido construído para que a gente possa pautar quais são as educações, eu falo sempre no plural, porque não dá para uniformizar, né? Quais são as educações que a gente vai colocar em pauta e vai desenvolver. É isso. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui de Manu, que ela pergunta assim: quem define o tempo síncrono e assíncrono? É a direção? Se a gente fosse falar na rede privada, é a direção. Mas na rede pública, a gente tem espaços de diálogo, né? Não é bem assim, a direção não pode até impor, mas há uma resistência, né? Não é? Eu acho que isso é papel, Delma, do projeto pedagógico, dos projetos pedagógicos. Então, isso tem que ser discutido com a comunidade acadêmica, né? Coletivamente. Eu acho que esse é um dos bônus que a gente tem de estar na educação pública, né? É de ter voz ainda. Então, eu acho que é fazer valer isso.
E isso precisa ser definido coletivamente, pensado coletivamente, discutido. Por isso que eu acho que o que o IFMA está fazendo é tão importante, né? Eu acredito que, porque vocês estão se antecipando a pensar em algumas questões que, inevitavelmente, são decisões que vão precisar ser tomadas. Então, no momento que você para discutir isso, você começa a construir um lastro que lhe permite debater isso de forma segura no seu coletivo, e pensar e definir isso nos projetos pedagógicos, nos planos de ensino e outros instrumentos, né, que a instituição possua e que guia as práticas pedagógicas. Pois é, eu acho que a gente pode resumir que somos nós os agentes desse momento, que não dá para a gente, hoje não é uma opção não fazer, não vai dar para a gente ficar esperando a vacina para a gente... Porque senão o maior prejuízo são os nossos estudantes, né? Eu falei isso na fala e reforço, a gente tem um Exame Nacional do Ensino Médio agendado, e a gente tem os nossos alunos há 4 meses, né, sem atividade. Então, assim, não dá para negar eles o mínimo, a possibilidade, não dá para não fazer nada. Eu acho que a inércia, o fazer nada, é a pior opção, né? A gente, mesmo que a gente possa criticar o que está sendo feito, eu acho que o nada é a pior opção. Essa é a minha defesa. O zero é sempre pior. Ninguém quer ser zero, como você diz. Ninguém quer ser zero. Ninguém quer ser zero. E você colocou isso, né, Mila? Que, assim, a educação é um bem comum, ele precisa ser universalizado. E precisa ser universalizado, seja na modalidade presencial, com qualidade, seja na modalidade à distância. Não importa em que espaço a gente esteja falando de educação, ela precisa ser universal, de qualidade, transformadora e com o objetivo de diminuir a desigualdade social. Então, a gente precisa discutir isso. Como é que nós vamos fazer para que a gente garanta essas coisas? Num primeiro momento, talvez a gente não consiga tudo, mas não dá porque a gente não tem um ideal, não fazer o possível. Não fazer nada, exatamente. Porque, assim, as condições ideais, elas são ideais e a gente precisa lutar com elas porque é a nossa utopia, né? Não é o lugar de não chegar, é o lugar do desejar, de alcançar, de um dia alcançar. Para que a gente vai ter que passar pelo caminho do possível agora. Não que é possível agora. Isso não quer dizer, e nem é uma dicotomia entre o bem e o mal, né? Não. Eu sou presencial, logo sou contra a distância. Eu sou à distância, logo sou contra a presencial. Ninguém está estabelecendo essa antítese, né? A gente está dizendo assim, é possível as duas coisas. Em algum momento mais uma coisa do que a outra, em alguns espaços mais uma coisa do que a outra, mas neste momento hoje, por exemplo, o presencial no sentido físico de estar na sala de aula, eu, por exemplo, mesmo que se eu tivesse um filho no IFBA e abrisse, ele não ia para a escola, porque eu não confio que ele vai estar seguro em relação à saúde. Então, não é só questão de querer abrir, é questão de que alguns pais podem não dizer, não, meu filho não vai. Ou alguns alunos, eu não vou, porque eu estou numa condição, e alguns professores, eu também não me sinto seguro. Então, hoje, o que é possível fazer? É isso que a gente vai precisar pensar. E só para... né? Isso é para só para completar, porque como esse está sendo ao vivo, mas fica, né, gravado, registrado para a posteridade, para não ter dúvidas, não há nenhuma defesa, aí eu posso falar por mim, posso falar pelo menos por vocês que estão aqui, né, Joselma, Delma e Adriana, que está escondida aí no backstage, não há nenhuma defesa de precarização, pelo contrário. Nós somos totalmente contra a precarização da educação. E o esforço que a gente está fazendo, e que vem fazendo, né, nas nossas histórias pessoais e profissionais, é como possibilitar e pensar em processos educativos que sejam qualitativos, né, que sejam eficientes no que se propõe, que é garantir a aprendizagem significativa, que é um termo que os pedagogos adoram, mas que eu acho que é extremamente importante para os nossos estudantes. Então, não há nenhuma defesa de precarização com a educação online. Acho que é isso, né? A gente falou por quê? A gente, na verdade, teria muito mais coisas. Mas eu estou disponível, viu? Se quiser ficar aqui, a gente fica aqui batendo papo. Principalmente. Eu sou a pessoa sem limite. Sobre
o debate entre aqueles que vão ter acesso, os que não têm acesso, o que a gente vai fazer com os que não têm acesso. Tem perguntas aí diferenciando, por exemplo, a aplicação desses recursos e desses dispositivos que a gente tem apresentado para o ensino médio ou para o ensino superior. Não são, gente, de modo algum, as tecnologias educacionais, como o livro, como o quadro, como um computador, ou como um ambiente virtual de aprendizagem, que vão dar o direcionamento da prática pedagógica. A prática docente, ela vai ser balizada pela experiência do docente, pela qualidade do planejamento, pelos valores que esse docente acredita e pela organização didática e acadêmica da instituição. Então, são outras coisas. O fato de a gente utilizar um ou outro artefato, isso apenas pode modificar a estratégia, mas nunca a busca do objetivo. Tá? Se você tem como objetivo desenvolver determinada capacidade com os estudantes, para que eles possam, ao final daquele período letivo, desenvolver determinadas atividades, e com a perspectiva da autonomia que a gente quer, da emancipação do aluno, isso vai ser possível ser feito estando frente a frente ou através da mediação de um recurso, por exemplo, desse agora. A gente está utilizando o estúdio do StreamYard com o YouTube e está promovendo essa discussão. Estamos as quatro, na verdade, aqui em lugares distintos, os outros mediadores e mediadoras também em locais distintos, e a gente está se juntando a partir desse meio, que é possível nesse momento. Né? Então, não é perguntas do tipo, como é que a gente faz para avaliar a questão do ensino inclusivo, são outras questões que você vai precisar mobilizar aí, outros conhecimentos. Então, vai ter aquele estudante que não vai ter acesso, sim. E a gente tem assistência social, a gente tem o PAI, justamente para poder dar conta dos estudantes que precisam de mais apoio. Agora, a gente não precisa somente da conectividade, porque os estudantes, às vezes, vão ter ali um celular ou um equipamento que não vai dar conta dessa interatividade. Bom, isso é uma outra questão que também a gente precisa resolver. Só que isso corre em paralelo. Né? Jota, as pessoas estão trazendo aqui a questão de que os gestores podem achar que a educação, pelas tecnologias, mediadas pela tecnologia online, AD, podem gerar demissões. Mas esse temor é de qualquer trabalhador. Toda vez, se você vai para uma indústria automobilística, quando robotizou, né, automatizou sistemas, muita gente saiu. Isso é da modernidade, assim, é da pós-modernidade ou modernidade, aí vocês coloquem no tempo que vocês acharem. A tecnologia, toda vez, é sempre essa discussão, ela vai tirar vagas de emprego, a gente precisa fazer essas discussões também, mas que não é um problema da educação de extensão, é um problema do trabalho, né? Dessa questão que atravessa o trabalho, né? A tecnologia, e ela seja qual que seja o tempo, ela sempre impacta no trabalho, sempre redimensiona, profissões passam a existir, profissões deixam de existir, né? Ninguém contrata mais um datilógrafo. Quantas ficaram desempregadas? Todo mundo tinha que fazer curso, todo concurso público tinha datilografia como para você entrar. Quem não passasse, perdia. Então, assim, a gente não pode, porque isso é uma ameaça e é real, você discutir isso também, a gente vai, por acaso, deixar de usar a tecnologia porque ela é uma ameaça para os empregos, e é real mesmo, é uma ameaça. Mas como é que a gente pode discutir para que ela não seja, ou para que o impacto seja o mínimo? Quanto mais desigual a sociedade, menos acesso ao conhecimento se tem, mais atingido pela não se inserir no mundo do trabalho, fica a pessoa. Porque quanto menos conhecimento, mais acesso ao conhecimento, mais acesso a formas de tecnologia, ele também não fica sem possibilidade de emprego. Ou seja, então, quanto menos a gente educa, mais a gente promove a desigualdade que tem a ver com a empregabilidade, né? É isso aí.
E registrar as potencialidades também, né? Jacema estava falando dessa estratégia, dessa solução. Por exemplo, graças a isso, vocês conseguiram ter tantos convidados, né? E a gente está aqui junto por algumas horas, e, enfim. Então, existem algumas potencialidades que precisam ser marcadas, né? Algumas coisas que são muito mais positivas do que negativas. Então, acho que isso também precisa ser destacado. Aqui eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Porque a gente precisa de pelo menos uns 15 minutos para poder dar os avisos aí em relação à semana. E, como eu falei, a gente podia fazer uma reprogramação, mas também a gente não pode passar das 19 horas. Claro. Porque aí já passam das 2 horas e vamos ficar cansado, nos resguardar, né? Exatamente. Eu acho que alguém vai ter que falar junto com você, porque seu áudio tá falhando mesmo. Então, alguém vai ter que entrar aí para poder lhe ajudar. O Leonardo ou a Adriana falar. Ou a própria Adriana, se for o caso. Vai ter que ver aí quem vai ser. Então tá. Então, gente, obrigada, viu? Meus contatos estão aí. Quem quiser continuar essa discussão, eu estou sempre na rede, sempre disponível. Camila, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu agradeço muito por estarmos juntas novamente. Obrigada. Como eu te falei, está sendo um ritmo frenético, mas está bem interessante. Vou deixar vocês discutirem as questões do curso. Muito interessante. Obrigado, Camila. Maravilha. Tchau. Tchau. Feliz Dia do Amigo. Para vocês também. Para você também, minha. Hoje é Dia do Amigo. Tchau, gente. Bom curso para vocês. Veja o nosso card